Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, com bastante atenção, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grande vitória à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de representação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento meu servo Naamã, quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus, capaz de dar ou de tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para me atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber, esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Até aqui, irmãos, a leitura dessa noite. O tema da mensagem é olhos atentos, testemunhando no mundo hostil. Olhos atentos, testemunhando no mundo hostil. Eu preguei recentemente uma mensagem chamada Olhos Bons, baseado em Mateus 6:22, onde Jesus ensina: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Nesta mensagem eu procurei mostrar que olhos curados é a origem de toda mudança verdadeira. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Hoje eu quero pregar a segunda mensagem de uma série que eu intitulei Olhos, com esse tema, olhos atentos. E dando um passo à frente, quero dizer que quem tem olhos saudáveis também passa a ter olhos atentos. Olhos que enxergam oportunidades onde o mundo só vê oposição. No texto de hoje, nós encontramos uma menina. Ela era uma adolescente, anônima, nós não sabemos o nome dela, só sabemos que ela era israelita. E ela era escrava, cativa, em um ambiente hostil na Síria, que através dos seus olhos atentos, uma menina que tinha olhos atentos, possibilitou que acontecesse ali na casa de um poderoso guerreiro da Síria, chamado Naamã, um milagre de cura. Então eu coloquei aqui, de uma forma muito simples e bem compacta, uma mensagem central, para nós nortearmos a nossa fala essa noite. Olhos atentos transformam ambientes hostis em oportunidades de testemunho. Vamos ler juntos? No 3. 1, 2, 3.
olhos atentos transformam ambientes hostis em oportunidade de testemunho. Amém? Agora de novo um pouco mais forte. 1, 2, 3. Olhos atentos transformam ambientes hostis em oportunidade de testemunho. Quais são as atitudes de quem possui um olhar atento para que possa ser usado por Deus para abençoar a vida de outras pessoas? A história dessa menina cativa, escrava, nos revelam que pelo menos duas atitudes fundamentais que o servo de Deus tem, aquele servo que tem olhos atentos, demonstra mesmo num ambiente hostil. E então quero falar dessas duas atitudes. A primeira delas é essa: a atitude de se manter fiel em meio à oposição. Vamos ler o versículo 2 e 3 novamente? Versículo 2 e 3. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa, serva que é escrava da esposa de Naamã. Certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Olhos atentos são aqueles que mantêm a fé firme, não importa as circunstâncias. Nós podíamos dizer que a primeira atitude dessa menina foi a atitude de agir sem se queixar. A menina tinha motivos para viver amargurada, sim ou não? Sim, ela era uma escrava. Ela tinha sido tirada da sua família. Ela tinha sido levada à força para uma terra estrangeira. Ela tinha sido levada não porque ela quis. Tinha sido levada não porque ela quis, mas porque a forçaram. E provavelmente não foi levada carinhosamente, confortavelmente. Naquela época a vida já não era confortável. Para escravos era pior ainda. Provavelmente foi a pé, sendo talvez maltratada, passando fome, passando sede. Mas ela não deixou a dor apagar a sua luz, a sua fé em Deus. Amém, irmãos? Sua palavra foi levada a sério, isso me chamou muita atenção. Porque ao ler esse texto, tudo bem, ela fala, se ele conhecesse o profeta que tem lá na minha terra, ele seria curado. Mas imagina um adolescente, uma escrava num lugar estranho. Eu pergunto para os irmãos, por que é que ela foi levada a sério? Por que acreditaram nela? Podiam simplesmente falar, essa menina, quem que vai dar, né? Quem que vai ouvir uma adolescente? Quem que vai acreditar no que ela está falando? Mas ela foi levada a sério pelo Naamã, pela esposa do Naamã, pelo Naamã e pelo rei. Obrigado, João. Pelo rei. O rei levou a sério. Essa menina tinha algo especial. Ela tinha algo nos seus olhos. Ela tinha algo na sua vida. Ela tinha algo em sua alma que fazia com que as pessoas acreditassem na sua fé. Então, irmãos, quem tem olhos saudáveis não enxerga apenas o problema, ele enxerga o propósito. Então essa menina não vivia se queixando, não vivia reclamando, não ficou amargurada. E talvez muitos de nós, não posso julgá-los, ou quem está me ouvindo, mas talvez muitos de nós iriam viver uma vida de murmuração por muito menos do que isso. Há crentes que parecem ser PhD em se queixar da vida. Queixam-se da igreja, dos irmãos, da rotina, do trabalho, da comida, do frio, do calor. É como eu vi esses dias numa rede social, a pessoa perguntou para outra, falou assim, você gosta do frio ou do calor? Falou, nem do frio, nem do calor. Eu gosto mesmo é de reclamar. Não, eu gosto de reclamar. Se tiver frio, eu reclamo. Se tiver calor, eu reclamo. Então, pessoa que vive reclamando de tudo, reclama do governo, reclama do país,
reclama de tudo, essa pessoa, ele perde o brilho e, consequentemente, perde a credibilidade. Essa menina, ao contrário, ela tinha uma vida que inspirava confiança. Inspirava confiança porque até o rei, esse imperador assírio, acreditou na palavra dela. Sua palavra foi levada a sério, num lugar onde ela era uma adolescente escrava, porque algo na sua vida mostrou que ela tinha uma fé verdadeira. Quem tem olhos saudáveis não enxerga apenas o problema, enxerga o propósito. A fé verdadeira não é cega, ela é atenta. Ela vê Deus mesmo nas horas mais escuras. A segunda atitude nesse mesmo ponto é de não ser seduzida pelo ambiente. Estando numa cultura idólatra, ela manteve a sua identidade espiritual. Seus olhos estavam fixos naquele em quem ela cria. Ela tinha uma identidade que não era moldada pelo mundo ao seu redor. Não era moldada pelas tentações em seu entorno. Ela era uma pessoa que tinha identidade, aonde quer que ela fosse, ela era serva do Deus Altíssimo. Muitos outros jovens e adolescentes eram assim também. Daniel, quando foi levado para a Babilônia, diz lá em Daniel que ele determinou firmemente em seu coração que não ia se contaminar com as comidas do rei. Um jovem, num país estrangeiro, cheio de idolatria, cheio de seduções, ele determinou firmemente: não vou me contaminar com a comida do rei. Essa menina também não se contaminou com o seu ambiente. Irmãos, infelizmente, muitos crentes, ao entrarem no mundo, acabam se tornando do mundo. Copiam o vocabulário do mundo, copiam o comportamento do mundo, copiam os valores do mundo e, consequentemente, perde a sua distinção em Cristo Jesus. Um filósofo ateu chamado Bertrand Russell, um crítico do cristianismo, disse certa vez: eu só respeito o cristão que tenta me converter. Um ateu, um filósofo ateu, Bertrand Russell, ele declarou: eu só respeito o cristão que tenta me converter. Aquele que é cristão de verdade. Aquele que está no mundo, mas não é do mundo. Aquele que está no mundo, mas não adere na sua vida e nem se amoldam aos padrões do mundo. Mas essa menina, mesmo num lugar estranho, ela tinha uma fé firme em seu coração, convicta das suas verdades, que ela acreditava em Deus. Irmãos, o mundo não respeita quem se mistura. O mundo não respeita quem se amolda. O mundo só respeita quem vive e crê de verdade, aquele que tem uma identidade. Amém, irmãos? E a identidade do crente não vai mudar pelo seu entorno. Se ele é crente na sua adolescência. Ele é firme, ele é fiel, ele tem seus valores e princípios formados em Deus. Se ele entrar para a faculdade, ele não vai mudar seus valores. Se ele mudar de país, ele não vai mudar seus valores. Se ele for para um lugar que não existe igreja, ele não vai mudar seus valores, porque não é algo que está fora dele, mas é algo que está dentro dele, é algo que ele é em Cristo Jesus. O mundo respeita quem vive o que crê, mas não respeita quem se mistura. Olhos saudáveis não se contaminam com as trevas, pelo contrário, brilham no meio das trevas. Eu já contei aqui uma experiência que eu tive. Trabalhei numa empresa quando era recém-casado e procurei dar um bom testemunho da minha fé naquela empresa.
E o meu hábito, daquilo que eu sou, é, antes de comer, fazer uma oração e agradecer a Deus. Estava ali no refeitório, baixei a cabeça para orar e agradecer a Deus, como é o meu costume. E aí, uma mulher que trabalhava ali falou: o que você estava fazendo? Eu falei: eu expliquei, o costume de orar, agradecer a Deus quando vou comer. E ela era uma mulher assim, muito expansiva, né? Gostava de falar bastante. Ela falou: por que você não agradece por todos nós? Eu sou tímido, irmãos. Eu falei: tudo bem, posso. Pessoal, vai orar, agradecer o alimento. Eu orei, agradeci a Deus. Uma oração bem curtinha, simples. Nesses momentos assim tem que ser sábio, né? Aí eu fiz uma oração bem curtinha, simples, agradecendo a Deus ali pelo alimento de todos. Quando acabei o almoço, e nós estávamos subindo, eu trabalhava no segundo andar ali, um jovem, ele falou assim: uma coisa que eu detesto é crente, ou raça que eu odeio é crente. Não gosto de crente. Para mim podia morrer tudo. Expressou ali sua raiva contra os crentes. Eu não falei absolutamente nada. Mas eu fiquei mantendo a minha fé, mantendo a minha posição em Cristo. Até que uma certa ocasião, ele chegou muito abalado na empresa, porque a mãe dele tinha sofrido um AVC naquela madrugada, estava muito mal no hospital. E ele atravessou a firma, todas as mesas. Detalhe, irmãos, não sou melhor do que ninguém, mas tinha outros crentes ali, que não davam bom testemunho. Mas ele passou por todo mundo, chegou até mim e falou: você podia fazer uma oração pela minha mãe? E a pergunta é o quê? Por que eu? Porque aquele jovem, apesar de ter um preconceito sobre os crentes, ele sabia que se alguém ali naquela firma podia falar com Deus, dirigir a Deus uma oração, era eu. Prontamente eu levei ele para um canto, nós fizemos uma oração. Com a misericórdia e a graça de Deus, a mãe dele melhorou. E a partir daquele dia as portas se abriram e eu pude pregar o Evangelho até ele tomar uma decisão pelo Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o mundo respeita quem vive, o mundo respeita quem crê. Apesar daquele jovem parecer que não me respeitava e expressar até algo bem negativo naquele dia, mas lá no fundo, houve um respeito, sim, por aquilo que eu era e por aquilo que eu cria. Terceira atitude: viver sem isolamento ou medo. Ela podia ter se calado, sim ou não? Ela podia ter desejado mal quando ela ficou sabendo que o homem era leproso, porque por fora estava bem, aquela armadura bonita, pomposa, tal, um guerreiro, o cara é o Rambo lá da Síria, mas quando ele tirava a armadura, ele era um homem frágil, leproso, condenado à morte. Quando ela viu, ela podia ter falado: tomara que morra, bem feito, miserável. Tomara que morra sofrendo com essa lepra. Ela podia falar isso, porque ela era uma escrava ali. Mas interessante, ao invés de ter desejado mal, ela viu a necessidade. O seu coração compassivo viu uma pessoa que precisava de ajuda. Ela viu um ser humano sofrendo e ela se compadeceu dele. Assim como Jesus, quando estava pregado na cruz, se compadeceu daqueles que estavam o crucificando. Eu vi a história de um missionário canadense que certa vez perguntou: por que a colonização portuguesa produziu apenas uma grande nação, que é o Brasil, enquanto a colonização espanhola originou várias nações aqui na América Latina? E a resposta foi: porque o português, onde quer que esteja, mantém profunda lealdade ao seu rei. Achei interessante, porque assim deve ser o cristão. Onde quer que ele esteja, a lealdade dele é ao Rei Jesus. Amém, irmãos? No trabalho, lealdade ao Rei.
Na universidade, lealdade ao rei. Em outro país, lealdade ao rei. No meio de um ambiente hostil, sou leal ao rei. O cristão continua sendo súdito do mesmo rei em qualquer circunstância que esteja. Eu sou leal ao rei Jesus, ao meu Salvador. Os apóstolos, logo no início ali da igreja cristã, quando eles foram presos, ameaçados, e a ameaça era: parem de pregar o nome de Jesus. Podem ter sua fé aí, mas não preguem mais. O que eles falaram? Mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Nós somos leais ao Rei Jesus. Então, irmãos, sua lealdade não depende do território. A sua lealdade a Jesus não depende do território. A sua lealdade ao Rei Jesus não depende do lugar que você está, do ambiente que você está. A sua lealdade ao Rei Jesus depende da sua identidade, quem de fato você é em Cristo. Assim também deve ser o nosso olhar, firme, fiel, voltado para Jesus, mesmo quando estamos cercados por valores diferentes daquele que cremos. Jesus é o nosso Senhor. Jesus não nos chamou para viver em guetos espirituais, redutos espirituais, mas para ser a luz no meio das trevas. Em Mateus 5, 14 a 16, Jesus declara: vocês são o sal do reino e vocês são a luz da Nova Jerusalém. Amém, irmãos? Amém nada, irmãos. Presta atenção. Ele disse: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E o sal só salga quando ele é o quê? Misturado. O sal no pote não salga a carne, mas você tem que jogar na carne. Tem que lançar ele. Jesus em João capítulo 17 falou: eu vos envio, vocês não são do mundo, e eu oro ao Pai para que ele não tire vocês do mundo, mas eu vos envio ao mundo. Eu vou pegar o sal e jogar nesse mundo corrupto para que faça diferença. Vocês são a luz do mundo, aquilo que vai mostrar o caminho da verdade. Mas se uma luz for acesa e colocada debaixo da mesa, ela não serve. Ela tem que estar no alto para que ilumine os que estão na casa. Assim nós não somos chamados para viver protegido pelas paredes de um templo. Não fomos chamados para vivermos protegidos por um estatuto doutrinário. Nós fomos chamados para ser luz no mundo, no meio do mundo. Interessante porque essa menina só brilhou a sua luz porque ela estava no meio da escuridão. Amém, irmãos? Assim você pode brilhar a sua luz no meio das trevas aonde você estiver. Segunda atitude, a atitude de demonstrar compaixão e apontar a solução. Ela disse no versículo 3, certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Olhos atentos enxergam além da fachada e se movem para o socorro que vem de Deus. Primeira atitude que nós vemos aqui é que há de ver a necessidade por trás da fachada. A menina viu que aquilo que talvez muitas pessoas não conseguiam ver: a lepra, a fragilidade, o medo, a sentença de morte, a verdadeira necessidade de Naamã. Um homem rico, poderoso, com prestígio. Tinha prestígio até com o rei, porque o rei mandou uma carta. Mas ele era um homem, uma profunda necessidade. Irmãos, olhos espirituais percebem o vazio por trás da superfície. Onde o mundo valoriza a aparência. Onde o mundo valoriza o status. Por isso que o Instagram tem tantos seguidores. Um mundo de mentira. Não estou dizendo que tudo que tem no Instagram é mentira.
mas também não reflete a realidade, porque tudo ali é editado. As fotos são feitas com filtro, para parecer mais bonita. É sempre aquela imagem que demonstra um status. Isso, quando não, é acompanhada de frases de efeito. Aquela filosofia de boteco, né? Coisas assim, tipo, elogiando, se auto-elogiando. Mas quando você vai ver a realidade, não é nada daquilo. Quando você vai ver por trás da fachada, não é nada daquilo. Por trás da fachada tem dor, tem sofrimento, tem vida real, tem decepções terríveis, almas feridas e machucadas. Olhos espirituais percebem o vazio por trás da superfície, aonde o mundo valoriza somente a aparência. Aquele que tem olhos espirituais, curados e olhos atentos, consegue enxergar a real necessidade das pessoas. Estava lendo um artigo algum tempo atrás, que um dos cantores pop, né, mais importantes foi o Michael Jackson. Talvez um dos cantores de maior sucesso da história. Entre os maiores sucessos da história. Mas quem o conheceu pessoalmente afirmou que era uma das almas mais vazias e tristes que eles conheceram. É como aquela história de um médico que aconselhou, um médico psiquiatra que aconselhou um paciente deprimido. Falou: olha, vai ter um show, um stand-up na cidade, um show de um palhaço muito famoso. Vai lá assistir o show, vai ser bom para você se alegrar um pouco, rir um pouco. Ele falou: doutor, aquele palhaço sou eu. Muitos vivem rindo por fora, mas chorando por dentro. Olhos atentos veem o invisível, um coração ferido, cansaço disfarçado, o grito calado. Olhos atentos percebem o coração ferido e respondem com compaixão. Amém, irmãos? Compaixão, não com julgamento. Quantas pessoas passam por nós, feridas na alma, sedentas, desesperadas, mas às vezes nós com olhos carnais, olhos distraídos, às vezes olhando só para a nossa própria necessidade, e não conseguimos enxergar a oportunidade que Deus está colocando diante de nós de uma missão. Segunda atitude é de ser verdadeiramente compassivo. Ela não guardou rancor, nem desejou vingança, nem desejou a morte, mas viu em Naamã um doente que precisava de cura. Que coisa fantástica, irmãos. Eu confesso que a atitude dessa menina desafiou muito meu coração. O olhar de quem foi alcançado pela graça e não julga, se compadece. Aquele que é alcançado pela graça tem sempre um olhar de misericórdia para aquele que está à sua volta. Terceiro lugar, atitude de apontar a solução, apontar para Jesus. A menina não tinha poder para curar, mas ela sabia quem tinha. Amém? Ela apontou para o profeta de Deus. Falou: lá na minha terra, lá em Samaria, tem um profeta. E se você o conhecer, você vai ser curado. Recentemente eu ouvi um testemunho daquele Tiago Brunet. Ele contou que ele estava voltando de uma viagem, parou no aeroporto, foi tomar um café. Talvez você já tenha ouvido esse testemunho dele. E a moça que estava atendendo estava muito grossa com todo mundo. Estava jogando pires na mesa, atendendo mal, falando grosso. E as pessoas que estavam sendo atendidas por ela ali já estavam revoltados. E alguém comentou assim: vou fazer uma denúncia para a gerência. O outro já concordou: vamos mesmo. Não é assim que se atende um público. Ainda mais público que anda de avião, né? Aeroporto internacional tem que... Fosse de ônibus, tudo bem, né? O povo estava bravo. Mas o Tiago Brunet disse que enquanto todo mundo viu uma moça grossa, mal educada, tratando mal as pessoas,
ele conseguiu enxergar por detrás da fachada uma alma ferida que precisava de ajuda. Poderia ter feito uma reclamação para a gerência e tal, mas ele disse que tomou uma atitude diferente. Chamou ela num canto e falou assim: posso orar por você? Diz que naquele momento a moça desmontou e começou a chorar. E antes de orar, ele ouviu um pouco da história. Tudo aquilo que ela estava fazendo era reflexo de uma dor interna, de uma vida sofrida, cheio de amargura, de decepção. E ele orou por ela, orou para que Deus pudesse a curar. Irmãos, muitas vezes nós podemos tomar atitude simplesmente de olhar para aquilo que estamos vendo, para o aparente. E pensar assim: vou fazer uma reclamação lá na gerência. Mas às vezes podemos olhar com o coração paterno do bom pastor, os olhos misericordiosos de Jesus, como essa menina tinha, e olhar para uma alma ferida. Por trás daquela armadura do Naamã, tinha um homem leproso que precisava de cura. E às vezes nós não conseguimos enxergar. Precisamos ter olhos atentos. Testemunhar não é ter todas as respostas. Testemunhar é apontar para aquele que pode fazer todas as coisas. Aquele que é a solução para todos os problemas. Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Irmãos, eu quero concluir. A menina anônima, nós não sabemos o nome dela, nos ensina que o impacto não é determinado pela posição, mas pelo coração, pelo olhar atento. Mesmo no ambiente hostil, sua visão espiritual transformou o destino de um homem poderoso, de status, mas muito frágil por dentro, condenado à morte. Quem tem olhos saudáveis enxerga com fé. Quem tem olhos atentos enxerga com propósito. E quem enxerga com propósito ilumina o mundo que está ao seu redor. Quando Jesus Cristo disse: vocês são a luz do mundo, eu acho que é disso que ele estava falando. É de orar para uma pessoa que está te maltratando. É de enxergar a dor de uma pessoa que está apenas numa fachada, tentando parecer que está bem. É olhar com o coração compassivo. É ter misericórdia, é oferecer ajuda, é apontar para Cristo, aquele que pode curar. Fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Queria deixar aqui algumas aplicações práticas como um desafio pessoal para nós. Em primeiro lugar, revise o seu olhar. Como que você tem olhado as coisas? No caso do Tiago Brunet, que contou esse testemunho, como que você reagiria naquele momento? Vamos lá na gerência então, vamos fazer uma denúncia aqui. Como que você reagiria? Eu fiquei pensando, como que eu reagiria? Se você estivesse lá na Síria, escravo, trabalhando de graça, uma vida sofrida, e você visse seu patrão doente, como que você reagiria? Oraria por ele? Apontaria para aquele que pode curar? Onde às vezes nós vemos inimigos, Deus pode estar mostrando um campo missionário. Revise a sua forma de olhar as coisas. Segundo, mantenha a sua integridade. Olhos atentos não se corrompem. Precisamos, irmãos, viver com coerência, com clareza no mundo que nós estamos vivendo. Como eu disse e repeti aqui algumas vezes, o mundo respeita não quem se mistura, o mundo respeita quem crê de verdade e mantém a sua identidade em Cristo Jesus. Terceiro, seja embaixador da luz. No seu ambiente de trabalho, na sua universidade, na sua escola, no seu momento de lazer, no ambiente da sua família, aonde você estiver,
você tem que entender que aonde você estiver, se você é servo do Rei Jesus, você tem um púlpito para você pregar o Evangelho. Assim como eu estou hoje aqui com essa oportunidade de pegar esse púlpito e pregar para vocês. Às vezes nós pensamos, eu queria ter uma oportunidade. Às vezes, se nós tivermos olhos atentos, nós vamos ver um púlpito à nossa frente em muitos lugares que nós não esperávamos. Quem iria dizer que lá na Síria, um país opressor do povo de Israel, num ambiente hostil, uma adolescente ia ter um púlpito à sua frente para pregar o nome do Senhor Jesus. E ela pregou, e ela foi ouvida. Bom, eu não li toda a história, né? Naamã reclamou, mas fez o que o profeta pediu. Depois eu vou continuar a história pregando um outro sermão sobre os olhos. Mas ele foi curado, irmãos. E ele voltou curado. E com certeza, não só curado da lepra, mas curado também do coração e da alma. Com certeza, por meio daquele homem, o Evangelho de Deus chegou também na Síria. Quarto lugar, desenvolva compaixão. Olhe com misericórdia. O olhar de Cristo enxerga pessoas, não ameaças, não circunstâncias, não situações. Olhe com misericórdia. Uma certa ocasião eu vi um vídeo que um assaltante foi praticar um roubo e tomou um tiro. E ele estava caído no chão morrendo. E as pessoas que estavam à volta, filmando, estavam dizendo assim, bem feito. Menos um. Como é que fala aí? CPF cancelado. Todo mundo ali comemorando a morte daquele delinquente, daquele bandido. Até que uma senhora sai do meio da multidão. Se ajoelha ao lado daquele jovem. Levanta a cabeça dele. E ela clama dizendo, se você entregar a sua vida para Jesus, ainda dá tempo de você receber o perdão. Porque o ladrão na cruz ainda foi salvo. Você quer clamar Jesus como Salvador e pedir perdão dos teus pecados. Mas fez-se um silêncio tão grande em volta daquele lugar. A maioria estava com a cabeça baixa, envergonhada. Essa senhora tinha os olhos atentos. Ela viu um homem morrendo sem Cristo. E ela precisava fazer alguma coisa. Irmãos, desenvolva compaixão. Olhe com misericórdia. Cristo, quando uma mulher foi pega no ato do adultério, ele não viu uma adúltera, ele viu uma pecadora que precisava ser salva. Jesus tinha compaixão. Em último lugar, compartilhe a solução. Você não é a solução, eu não sou a solução, a Igreja Batista não é a solução é Jesus. Amém, irmãos? Amém. A luz que dissipa toda a escuridão. Apresente Jesus, mostre Jesus. Essa mulher, essa senhora, anônima também, todos viram ali um bandido sendo morto, mas ela viu uma pessoa sem Cristo indo para o inferno que podia ainda ser salva. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, de graça e misericórdia, Senhor, como nós precisamos, ó Pai, revisar a nossa forma de olhar o mundo. Pai, como nós precisamos ter olhos atentos. Como nós precisamos olhar para além da aparência. Como nós precisamos aprender a olhar, ó Deus, e não julgar. Mas olhar pessoas que precisam de salvação, precisam de cura, almas feridas, pessoas sofrendo. Como Jesus olharia, assim nós precisamos olhar também. Meu Deus, estou pedindo a Ti agora, em nome do Senhor Jesus, a Tua misericórdia para nós. Nos ajude, Pai, a ter um olhar compassivo.
Nos ajude a ter um olhar atento às necessidades das pessoas. Nos ajude, Pai, e se de alguma forma o nosso olhar é externo, o nosso olhar, ó Deus, é só para as aparências, perdoa-nos e nos ajude a termos um olhar atento, espiritual, com o coração compassivo do Rei Jesus. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.